Seja muito bem-vindo a mais uma aula do treinamento online Evolução 7K. O treinamento online onde eu vou te ensinar a faturar R$ 7.000 ou mais por meio do tratamento de pessoas com feridas. Não esqueça disso jamais. Você está aqui para aprender a tratar feridas e ainda faturar seus R$ 7.000 ou mais todo santo mês. E nesta aula eu vou falar com você, lhe contar a respeito das ferramentas que nos ajudam e nos auxiliam na avaliação e no tratamento das pessoas com feridas, que são os protocolos, os tão falados protocolos. Então agora nós chegamos em um momento no qual você vai aprender a avaliar as lesões, você vai direto ao ponto no tratamento de pessoas com feridas. Sendo que esses protocolos necessitam que você também já tenha elaborado a sua história clínica do paciente, que você já tenha feito toda a anamnese do paciente, para você poder chegar agora na avaliação, por assim dizer, da lesão do paciente. E o que são protocolos? Os protocolos são ferramentas, são basicamente ferramentas bem detalhadas e exatas que nos auxiliam tanto em estudos biomédicos, como também no tratamento, na terapêutica de pacientes. Então, os protocolos são de grande importância, são ferramentas que nos auxiliam a tratar as pessoas, tratar os nossos pacientes, seja no tratamento de pessoas com feridas ou sejam em outros tipos de tratamentos. Mas lembrando que eles são de suma importância para a elaboração de um plano de cuidados mais preciso. E todas as vezes que eu vou falar do assunto protocolo, me vem à mente uma época em que eu era apenas estagiário do 7º período de enfermagem e eu estava lá na capital do meu estado, estagiando em um hospital público do estado, no qual me foi solicitada a presença na realização de um curativo. Eu prontamente me dispus a participar da realização desse curativo, junto com uma técnica de enfermagem. E chegando no momento da realização desse curativo, eu fiquei esperando por ela, ela ficou esperando por mim e me veio à mente que eu não sabia de nada, eu não sabia por onde começar. Não tinha bagagem suficiente acadêmica, a bagagem lá na faculdade para poder realizar aquele curativo. Então eu fiquei assim, meio sem jeito e acabei perguntando para essa técnica de enfermagem: vocês têm algum protocolo a ser seguido aqui na instituição para a realização desse tipo de curativo? E ela me disse que não. Ela me disse que não tinha esse protocolo e aí a gente foi realizar esse curativo da maneira no qual ela já estava acostumada a realizar. Eu apenas a acompanhei, a auxiliei naquele momento e certamente ela entendeu o meu lado, ela não ficou ali com cara de quem estava me julgando, ela foi bem solícita ali, realizou o curativo e nós saímos dali com o serviço feito, o serviço realizado. E o que acontece? Isso me fez pensar logo em seguida na necessidade de que se tivesse um protocolo naquela instituição para a realização dos curativos. Eu sei que já é a capital do estado, né? Deveria estar bem mais preparada para esse tipo de situação. Talvez até tivesse no hospital esse protocolo, mas não era de conhecimento dela, estava ali engavetado em algum lugar e não estava apresentado aos profissionais de saúde ali, para os enfermeiros ou técnicos de enfermagem. E acabou que isso me fez pensar bastante sobre essa necessidade de protocolos. Então, eu estudando aí a fundo a enfermagem, em diversas outras circunstâncias, eu vi que tudo tinha um protocolo. E aí eu me deparei com alguns protocolos que são utilizados no tratamento de pessoas com feridas. Essa situação me fez ir estudar e eu me deparei com alguns protocolos, algumas ferramentas que são utilizadas há muito tempo para o tratamento de pessoas com feridas. E a primeira delas que eu conheci é o protocolo RIB. O protocolo RIB ou sistema RIB, ele é baseado em coloração. Ele é baseado em 3 tipos de coloração da lesão para que possamos classificar essas lesões. Ele é um protocolo para a classificação de feridas que cicatrizam por segunda intenção. Então, sendo assim, nós vamos ter alguns mistos de tecidos também nessa ferida. Essa ferida pode apresentar tecido de granulação, tecido de esfacelo ou até mesmo a escara, a famosa necrose, ali nessa lesão. Eu vou apresentar aqui para vocês o sistema RIB. Temos aí o sistema RIB, a sigla em inglês, RYIB, de Red, Yellow e Black. Então, quando a gente vai apresentar uma lesão baseado nessa classificação do sistema RIB, vamos verificar basicamente como ela se apresenta, como apresenta a coloração dessa lesão. Se vai estar vermelhinha, se vai estar amarela, se vai estar necrosada, preta, escura, naquele momento. Nós temos aqui
uma ferida que apresenta tecido vermelho, tecido meio rosado. Na realidade, essas feridas elas estão vermelhas nesse momento porque elas apresentam uma grande quantidade de tecido de granulação, passaram pelo processo de desbridamento, foi removido todo o tecido necrosado ou todo o esfacelo e ela ficou assim vermelhinha. Também ela pode ter recebido enxerto, ter recebido algum material corpóreo ali extraído do próprio paciente, uma enxertia. Sendo assim, o tecido vai se apresentar bem avermelhado. Nesses casos, a lesão ela não apresenta tanto exudato no momento em que a ferida está apresentando somente tecido de granulação, bem vermelhinho assim, ela não vai apresentar tanto exudato. Vai ser uma exudação média a mínima, sendo que haverá uma necessidade, no caso de ser mínima, de manter a umidade dessa lesão. Muitas situações acontece que essa lesão de granulação também ela pode ser uma lesão sangrante. Então aí é que nós vamos perceber que a exudação dela vai estar aumentada, mas devido ao sangramento. Nós temos também aqui a yellow. Vocês podem ver aí o tecido predominante nessa lesão é um tecido amarelado. Aí nós temos algumas partes também de tecido adiposo, mas temos também esfacelos aí fazendo parte da grande predominância de tecido nessa ferida. Esse tecido amarelo ele apresenta uma exudação um pouco maior, de moderada a máxima, fazendo com que as trocas de curativo se tornem bem mais curtas, né? Dia sim, dia não, às vezes mais de uma vez por dia. Por quê? Porque essa lesão aqui, ela tende a ocasionar esse tipo de exudação, porque esse tecido vai se tornando líquido, ele vai se desnaturando ali e se soltando da ferida de acordo com os protocolos que você vai implementar, de acordo com as coberturas que você vai utilizar nessa lesão. Também ela pode apresentar uma grande quantidade de contaminação. Por quê? Porque tem tecido morto aí nessa região, pode ter sido mal manuseada e apresentar uma grande quantidade de contaminação, infecção até. E tem que ser tratada a infecção de uma lesão dessa. Aqui nós temos que usar alguns tipos de curativos, que nós vamos ver mais na frente, que você vai poder utilizar nessa lesão para poder diminuir o exudato, diminuir a infecção e uma forma correta de fazer a limpeza dela também. Aqui na primeira, na head, podemos ver que também existe uma cobertura apropriada para esse tipo de lesão. Nós não vamos colocar a mesma cobertura que se utiliza aqui para ser utilizada aqui. Normalmente não é assim que funciona. Uma ferida ela nunca vai cicatrizar do começo ao fim utilizando os mesmos protocolos ou as mesmas coberturas, o mesmo manejo. Você vai ter que ter aí um raciocínio clínico para que você possa desenvolver um protocolo de cada momento que necessita aquela lesão. Quem vai dizer para você a lesão? A partir do momento que você souber ler uma lesão de forma adequada, você vai poder implementar protocolos de forma diferente de acordo com a sua necessidade. Então, aqui também a necessidade da terapia, às vezes da introdução da terapia, da antibiótico terapia oral ou intravenosa, sistêmica, para tratamento de uma possível infecção. E por último aqui nós temos o black, onde nós apresentamos aqui um tecido mais necrosado, mais escuro. Normalmente essa ferida, ela há necessidade de um desbridamento para remoção desse tecido desvitalizado. A remoção desse tecido desvitalizado é que vai nos proporcionar uma melhor cicatrização. Você saber identificar que isso aqui é uma necrose, a famosa escara, muito conhecida como escara, é uma necrose de coagulação. Você sabendo identificar isso aqui, sabendo manejar ela, fazer a remoção, seja por desbridamento instrumental conservador ou por uso de desbridamento autolítico, por uso de coberturas, você vai ter que realizar isso para que você obtenha um resultado mais rápido. Não dá para ficar uma lesão com esse tanto de necrose aqui, a não ser em circunstâncias bem especiais, que são as necroses por isquemia em membros inferiores ou membros superiores por motivo de falta de circulação. Nesses casos, a necrose ela preserva o local. Nesse caso aqui, a necessidade da remoção, porque aqui é uma úlcera, é uma lesão por pressão, ocasionada por uma grande quantidade de tempo que o paciente passou deitado nessa região e acabou que desenvolveu essa lesão por pressão aí, que nem pode ser estadiada de forma adequada, porque nós não estamos vendo a quantidade de estruturas que foram danificadas aqui nessa lesão. Mas basicamente, para você aprender nesse exato momento, você precisa apenas conhecer aqui
as características dessas lesões baseadas em cores. Nós não vamos utilizar esse protocolo sempre. Esse protocolo serve sim. Em algumas circunstâncias, ele se torna uma base para que você entenda os protocolos que virão mais à frente e, consequentemente, entender a nossa metodologia Evolução 7K, que é a ferramenta que vai te proporcionar identificar de forma adequada, implementar uma cobertura de forma adequada e tratar essa ferida de forma adequada para que você realmente consiga uma cicatrização 3 vezes mais rápido. Aqui também nós temos as mistas, que é quando você consegue identificar mais de um tipo de tecido. Não quer dizer que você vai encontrar só o tecido de granulação, ou só esfacelo, ou só necrose na ferida, não. Às vezes você pode encontrar os 3 tipos de tecido nessa lesão e ter que manejar essa lesão de forma precisa para que você obtenha um resultado, para que você entregue satisfação para esse cliente. Então tá aqui, essa lesão ela apresenta tecido de granulação e também apresenta esfacelo. Com certeza, essa lesão aqui é de uma paciente minha. Nós já manejamos bastante aqui essa questão da remoção desse tecido desvitalizado. Quando ela chegou aqui conosco, que é essa primeira imagem aqui da Yellow, aqui foi, acho que se não me engano, aqui foi o primeiro atendimento dela. Nós já identificamos esse tecido amarelo, provável contaminação, grande exudação dessa lesão. Já tivemos um manejo bem adequado para podermos diminuir essa quantidade de tecido. Além do desbridamento instrumental conservador que foi realizado, também utilizamos algumas coberturas que favoreceram o desbridamento autolítico dessa lesão. Então, você pode ver aqui já de cara a evolução dessa lesão até esse momento. Então, aqui nós temos 2 tipos de tecido. Temos o tecido desvitalizado, esse todo amarelinho aí que é o esfacelo, ainda com um pouco de tecido conjuntivo, e o tecido de granulação, que já está aí tomando sua maior proporção na lesão, favorecendo aí uma cicatrização, uma epitelização futura bem próxima. Então, basicamente, o que eu queria que vocês entendessem era isso, que essa classificação RIB, essa ferramenta, ela classifica as lesões de acordo com a sua coloração. Vou mostrar para vocês em outras aulas mais ferramentas que são utilizadas até chegarmos à nossa ferramenta principal de utilização para tratamento de pessoas com feridas. Mas é importante que você siga cada aula dessa para que você consiga entender e saber como implementar cada momento na lesão um tipo de protocolo para aquela lesão que ela está realmente precisando. Te vejo na próxima aula e até lá!